Sim, sim, alô, alô, tudo prontinho, tudo preparado. Mais uma história belíssima eu tenho para contar. Meu Deus, Manuel, que história sua, tocante, comovente demais. Eu tenho certeza que todos os ouvintes vão se apaixonar pela tua história. Que vitória sua. Eu simplesmente amei a tua carta. Estou preparado e vou contar aqui nos detalhes. Antes de eu começar, quero fazer um agradecimento muito especial por uma amiga que captou a nossa mensagem, falou, eu vou ajudar o canal do Paulinho, e nos apoiou. O nome dela é Sandra Maria Marcelino de Oliveira. Sandra Maria Marcelino de Oliveira. Muito obrigado, Sandra. Ela anotou aqui o Pix e fez um Pix de apoio ao canal. Sandrinha, agradeço do coração, um beijo grande. Alô, Sandra Maria Marcelino de Oliveira, agradeço do fundo da alma. Gente, esse Pix, como a Sandra fez, ele fica bem ao lado do título do nosso canal. A cada história tem um título e tem um telefone. É a chave Pix, tá? Que é o telefone de São Paulo, 951336677. Aí contribua, colabore e apoie o nosso canal com quanto você quiser e puder, tá certo? E agora eu quero fazer um apelo, e isso é muito importante, que você se inscreva aqui no canal. Por favor, quando entrar na sintonia, se inscreva e dê o teu joinha, curta o nosso canal, que será muito importante. E há um detalhe que eu não posso deixar passar em branco, a importância que o YouTube dá para as pessoas que se tornam membro do canal. As pessoas que se tornam membros aqui do canal. Queria que você fosse membro. Como é que eu faço, Paulinho? Eu queria ser membro. Olhe abaixo do vídeo toda a orientação do próprio YouTube de como você fará para ser membro do canal, ok? Antes disso, quero agradecer muito as pessoas que o fizeram. Aí, já tem gente que fez isso por todo mundo aí. E eu quero agradecer a minha querida Kelinha, que voltou a ser assinante há 3 dias. Sheila Marques voltou a ser assinante. Não, a Kelinha voltou a ser assinante. A Sheila Marques virou assinante. A Érica Souza Araújo Godoy virou assinante. A Elise Regina virou assinante. A Ivanide Alves não era e virou assinante. Isso é importante. Virou assinante Sandra Santos, obrigado. Voltou a ser assinante Cleida Ruda Forte. Ô Paulinho, é importante mesmo, eu gosto do teu canal, eu ouço as histórias. E o que muda quando eu viro teu assinante, quando eu viro membro? Você não imagina o que o YouTube valoriza o canal a partir daí, sabe? Custa ter um precinho simbólico de R$ 6,99 por mês, é a partir daí. Para aqueles que eles entram no nosso canal e passam a assinar como prêmio, custa isso. E a pessoa para quando quiser. Se quiser colaborar com um pouquinho mais, pode ser VIP. E nós temos até alguns que são diamantes, e aí ajudam muito. Mas o importante é você se tornar membro. Você pode fazer isso? Então abaixo do vídeo, todas as informações do YouTube de como você fará para ser membro aqui do canal. Entrar para a nossa família de apoio ao canal. Ok? Aí você sai quando você quiser. E se não quiser sair, tanto melhor será. Quer ver? Eu quero prestar uma homenagem à nossa assinante mais antiga. Tem como, quer ver? Ó, aqui eu tenho condição de ver a assinante mais antiga. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como eu consigo ordenar por membros mais antigos. Então aqui está. Ó, Maria Basso, ela ganhou há 20 meses, quase 2 anos. Maria Basso, 20 meses você é membro do canal. Olha que beleza. A Sônia Marques Batista. Sônia, há 14 meses você é membro. E VIP ainda, hein, Sônia? Que legal. Elaine Cristina, 14 meses também. A Leia Arruda, 8 meses, Leia. Ela está aqui com a gente há 8 meses.
E aí seguem, né? As pessoas que são membros. Bom, essas são as mais antigas. Tem muita gente de 8 meses, muita gente de 6 meses, 13 meses, né? E aí vai. Eu queria muito agradecer a vocês que se tornaram membro. Aqui foi uma homenagem aos mais antigos, ok? Agora vamos ver quem fez upgrade. O pessoal entra e faz upgrade, cresce dentro do canal. O Rosimeire Paz Monceiro fez um upgrade, é VIP a Rosimeire. Marlene Santos Lopes, VIP. Maria Fontal, VIP. Marisol fez um upgrade há 6 meses, é VIP. O William de Bem, ele é diamante. Há 4 meses, William. O William de Bem, ele é caminhoneiro, William, não é? É caminhoneiro. Não é ele? É o William, sim. William, um abraço para você, William de Bem. Esperando um alô seu, tá? Elaine Silva fez um upgrade faz 4 meses, é VIP também. Muito obrigado. Isso posto, eu agora vou entrar então na história do Manuel. Uma história linda, emocionante e exemplar. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Manuel é um grande exemplo, a história vai emocionar, certeza você vai gostar. Manuel, já vamos contar. Começou. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quando olho assim pro meu passado, quando eu dou aquela olhada para trás, lá pro ano, nossa, já faz tempo, 1959, faz tempo, né? 1959. Eu, como nasci no ano de 50, eu nasci exatamente quando o Brasil fazia aquela final contra o Uruguai em 50. Foi ali o meu nascimento. Marcante. Marcante porque a mamãe disse que quando ela entrou na maternidade, entrou com certeza de que o Brasil seria campeão. E quando ela saiu, vocês já sabem o resultado. Nasci ali. Então em 59 eu tinha 9 anos. E as lembranças são fortes. Sinto como se eu tivesse vivido uma eternidade a partir daquele dia, sabe? Tanto tempo, tanta coisa, meu Deus do céu. O tempo tem essa estranha maneira de distorcer as memórias, mas algumas delas permanecem nítidas como fotografias em preto e branco. 59 foi um ano duro, um ano difícil da minha vida. Aliás, da minha vida só não, da vida da minha família. Tudo começou numa manhã de outono, quando o sol ainda não havia despertado completamente. Meu pai, seu Jorge, minha mãe, Dona Dalva. Eles eram jornalistas, Paulinho. Sim, eles trabalhavam no mesmo métier seu. Eles eram da informação. Mas obviamente que era do jornal escrito. Eles trabalhavam assim para uma gazeta, sabe? Ambos eram jornalistas, tanto o seu Jorge quanto a Dona Dalva, apaixonados pelo que faziam. Eles viviam na busca da verdade. Meu pai sempre dizia: o que interessa para quem é o leitor da minha coluna é a verdade. Sempre correndo atrás das histórias que moldavam o mundo ao nosso redor. Mas a única história que eu conhecia era de um menino solitário, sem atenção ou carinho dos que ele mais amava. Mas como assim? Ô Manuel, não entendi, Manuel.
Dá para ser mais claro? Eu serei. Os meus pais trabalhavam incansavelmente durante o dia e nos finais de semana passavam a maior parte do tempo na cama ou discutindo sobre suas reportagens. Amavam o que faziam. Se conheceram na redação da Gazeta. O papai e a mamãe se conheceram lá na redação. E amavam. E eu percebi que havia assim uma certa disputa entre um e outro naquela busca pela melhor notícia. Era o que interessava para eles. Agora não, Manuel. Manuel, estamos ocupados. Eu preciso discutir com tua mãe uma matéria. Ela está dizendo que é dela, essa matéria é minha. Vai brincar com seus brinquedos. Aquelas palavras se tornavam um eco doloroso no meu coração. Desde que eu me entendo por gente, eu fui cuidado por Dona Jupira, nome diferente. Era a empregada doméstica que trabalhava lá em casa. Ela era a única que me oferecia um pouco de carinho e atenção. Contudo, mesmo com as suas brincadeiras fugazes, eu sentia que havia um vazio dentro de mim. Faltava, sabe, aquele pai mais assim... Não é que ele estava ausente da minha casa. Ele estava ausente de estar comigo, entende? É isso. Os dias passaram rapidamente até que eu cheguei àquela manhã fatídica de sábado. E só de me lembrar eu sinto um arrepio percorrer a minha espinha. Bom, eu creio que deviam ser umas 6 horas da manhã, quando eu acordei com um cheiro sufocante de fumaça vindo do corredor de fora, e eu acordei já tossindo. Sabe, quando tá difícil para respirar? O coração batia acelerado no meu peito enquanto eu me levantei rapidamente, e quando eu abri a porta, uma onda de fumaça ainda mais densa e um calor intenso invadiram o meu espaço. Eu que já estava tossindo, piorei mais na minha tosse. Já comecei a tossir desesperadamente enquanto eu corria para o quarto dos meus pais. Pai, pai, mãe, mãe, pai, pai, mãe. Eles que davam as notícias. Eles que se interessavam pela notícia. Seriam notícia agora. Pai, pai, mãe. Eu gritava, mas as minhas palavras pareciam se perder no ar pesado da fumaça. Bati várias vezes na porta. A minha voz misturava-se ao som do fogo rugindo. Pai, 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 mãe, mãe, mãe. O fogo parecia uma besta faminta atrás da porta. Então, foi aí que eu percebi com terror que as chamas estavam se aproximando rapidamente de mim. As chamas estavam avançando. Elas estavam se aproximando mais de mim. Foi o que eu entendi. Entrei no meu quarto e pulei pela janela, torcendo para que eles já estivessem saído para fora do quarto deles, porque eles não me atenderam. Embora eu tivesse batido muito lá, eles não me atenderam. Então eu pulei para fora, com um golpe seco no chão, saí para frente da casa, e lá de fora agora eu olhei para minha casa, e o que eu vi era uma imagem aterradora em chamas. Afinal de contas, onde estavam os meus pais? Será que atrás das notícias? Ou eles se transformariam em notícias? O desespero me envolveu. Foi então que eu avistei a chegada dos bombeiros. Chegaram rapidamente, eles pareciam figuras heróicas saídas de um sonho sombrio. Eu fui de encontro àquele soldado do bombeiro. Me ajuda, eu moro aqui, meus pais, eles ainda estão lá dentro, moço. Eu bati na porta do quarto deles, eles não me atenderam. Eles estão lá dentro, moço. Os bombeiros correram para dentro de casa, em chamas. Não sei nem como conseguiram passar.
Enquanto uns lutavam contra o incêndio feroz, outros buscavam salvar aqueles que amava. Os minutos se arrastaram como horas e eu estava paralisado na frente da casa, cercado por vizinhos preocupados. Os olhares dos vizinhos eram mistos de compaixão e de medo. Alguns olhavam, me afagavam o cabelo e falavam assim: tadinho. Essa palavra começou a conviver comigo a partir daquele momento. Afagos no cabelo e olhos nos olhos. Tadinho. Quando finalmente eu vi um bombeiro se aproximando com uma expressão grave no rosto, e aí meu coração despencou. "Ô garoto, qual é o seu nome?" Ele perguntou com a voz firme. "Manuel", eu respondi nervosamente, sentindo o mundo à minha volta desmoronar. E ele não poupou, não perguntou a minha idade, não. Não poupou. Eu tinha 9 anos. E ele foi direto e objetivo. E infelizmente, ele disse lentamente: "Seus pais foram encontrados sobre a cama, já sem vida." Para mim. Faltou habilidade para o bombeiro? Com certeza sim. Mas eu senti o afago da minha vizinha, a dona Clarice, no meu cabelo, e de novo ela falando: "Tadinho. Tadinho." Aquelas palavras todas misturadas cortaram como uma faca afiada o meu coração. E um grito profundo irrompeu no meu peito. Eu dei um grito, sei lá de quê. Eu chorei alto, enquanto vizinhos tentavam me consolar. Apenas afagos no meu cabelo e a palavra que era repetida: "Tadinho." Após a morte dos meus pais, eu fui para casa do meu avô paterno chamado Onancir. Você vê que os nomes são diferentes e marcantes demais. Seu Onancir, meu avô, já era viúvo e agora também havia perdido o seu único filho, que era o meu pai. Ele era um homem forte na aparência, mas a saúde do seu Onancir era debilitada. Ele era até gordo, sabe? Mas ele era diabético. E você sabe que o diabetes mina uma pessoa, né? Mina. Você olha assim, a pessoa por fora, nossa, forte, sacudido. Mas as mãos do vovô, já trêmulas, eram um lembrete constante do quanto tudo era efêmero. Mesmo sendo apenas uma criança, eu tentava cuidar do meu avô com todo amor, o amor que ainda restava em mim. Eu preparava algumas refeições simples que eu havia aprendido com a dona Jupira, a senhora que trabalhava lá em casa. E eu cozinhava para nós dois. Eu cozinhava para mim e para o meu avô. Eu sei, vô. A dona Jupira me ensinou. Sei fazer arroz. Não saía aquele arroz, mas era arroz. Até feijão, vô. Era uma luta contra a solidão e o desespero. Eu também, depois ajudava o meu avô a se lembrar dos remédios. Eu acho que o diabetes foi afetando o cérebro dele. Vô, tá na hora do remédio. Ele precisava tomar aquilo tudo para sobreviver. O amor que sentíamos um pelo outro era profundo e sincero. Mas havia sempre aquela sombra pairando sobre nós, a certeza de que ele também não estava bem. Meu avô não estava bem. Por fora, tudo bem. Mas o diabetes minava ele por dentro. E assim, começamos uma nova vida juntos. Eu e meu avô. 2 corações solitários tentando encontrar conforto no meio da dor. As tardes, após a escola, eram preenchidas por conversas nostálgicas sobre os bons tempos em que meus pais estavam vivos. O vô Onancir, com a sua voz suave e um brilho nostálgico nos olhos, me contava histórias sobre a infância do papai, repletas de aventuras e travessuras que faziam meu coração se aquecer.
Eu escutava tudo com atenção, cada palavra se tornando uma joia preciosa na minha memória. Mas as noites eram solitárias e frias, e eu muitas vezes me perguntava como seria viver sem o meu avô. Ele era tudo que me restava. O vô Nancy era minha família. E eu tinha sempre aquela sombra ameaçadora, sabe? E se ele faltar? Certa noite, enquanto nós assistimos à televisão, ele adorava o programa do Flávio Cavalcante. Nossa, meu avô era fã. Ele vai tirar o óculos agora, quer ver, Manuel? E o Flávio tirava meu, falou, não falei? Não falei, eu gosto desse cara. Eu adorava também assistir televisão com meu avô, porque o programa... Do programa eu não via nada, eu ficava vendo os comentários dele. Esse Flávio, olha lá, vai tirar o óculos, quer ver? Tirou o óculos, vai pôr o óculos. O aparelho de TV era antigo, rangia como se tivesse cansado. Nossa, é daqueles bem antigos. Assim como o antigo era o meu avô. E nessa noite, assistindo o programa do Flávio Cavalcante, era uma noite de domingo. Eu vi que o meu avô começou a tossir de uma forma estranha. E na hora um nó se formou na minha garganta, enquanto eu olhava para ele com preocupação. Ele começou a tossir como se engasgado estivesse, sabe? Ô vô, que foi? Ô vô, que foi? E ele, para me acalmar, ele olhava e sorria para mim, um sorriso frágil, que tentava esconder a dor que ele sentia, sei lá. E disse, eu tô apenas tossindo, eu tô velho. O vô tá velho. Não se preocupa não, Manuel. Não é nada. Tinha um gemido no meio daquela tosse. Eu sabia que ele estava lutando contra algo maior. Era uma batalha silenciosa, ele queria disfarçar. Ele sabia o que eu tinha sofrido no incêndio. Ele sabia das palavras que eu tinha escutado daquele bombeiro. Ele sabia que meu cabelo era afagado pelos vizinhos e todo mundo dizendo tadinho. Ele sabia que eu tinha pavor dessa palavra agora, tadinho. E ele tossiu. Mas tinha um ai no meio da tosse. A batalha dele era silenciosa e não podia ser ignorada. Então veio aquele dia fatídico, um dia comum que se transformou num pesadelo insuportável. Quando eu voltei da escola e cheguei em casa, eu tinha aprendido tanto na aula de história, eu queria contar para o meu avô. Ele era bom de história, assim, história do Brasil. Eu cheguei para contar para ele tudo que eu tinha aprendido sobre o dia do fico. Como é que é a frase? Se é para o bem geral da nação e se é para o bem do povo. Se é para o bem do povo e o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Eu vou falar pro meu avô. Eu vou falar pro meu avô hoje. Só que o coração disparou dentro do peito quando eu cheguei em casa e encontrei o meu avô caído no meio da sala. Parecia deitado. Vô! 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 Ô vô! Gritei, a voz embargada pela angústia, enquanto eu tentava sacudi-lo para acordar. Vô, acorda, vô! Ô vô! Para de brincadeira, vô! Mas não havia resposta. Apenas o silêncio pesando sobre minha cabeça e meu coração. Desesperado, eu procurei aquele telefone. Era um telefone antigo, grande, até pesado o aparelho. Modelo antigo. Você tinha que esperar, sabe, um tempo para poder conseguir fazer a ligação. Mas eu consegui ligar para a emergência. Rapidamente os paramédicos chegaram lá.
Eu assisti impotente enquanto eles colocavam o vovô numa maca. Era a segunda vez que eu via uma cena muito parecida. E levaram-no embora. E quando tiraram meu avô de casa, levaram junto um pedaço do meu coração. E eu me lembro que quando eu vi colocando meu avô na ambulância, eu falei: vô, eu queria tanto te contar do dia do fico. Fica, vô. Fica, vô. Eu acho que até o paramédico se emocionou, porque eu vi ele mexendo assim nos olhos. Eu queria te contar do dia do fico. Fica comigo, vô. Fica. Naquele momento eu me senti completamente só. Os vizinhos do meu avô, seu Almeida, a dona Gertrudes, vieram me acudir. De novo, um afago no meu cabelo. E alguém que falou: tadinho, vem pra casa, Manuel. Vem aqui pra casa. Eu tinha chegado da escola, eu estava até com fome. Comi por lá. E eles se ofereceram para ficar comigo enquanto nós aguardávamos notícias do hospital. Eles eram gentis e tentaram me distrair com jogos do tabuleiro de dama, histórias sobre as infâncias deles. Seu Almeida queria me envolver nas histórias dele, e eu que estava com um dia do fico pronto para contar para o meu avô, acabei contando para ele. Nossa, rapaz, você é inteligente. Eu não lembrava dessa de Dom Pedro, não. É o dia do fico. E bem hoje, que eu queria contar isso pro meu avô, ele não ficou. A única coisa na minha mente era o meu avô e se ele estaria bem. Dias depois, eu consegui visitar o meu avô no hospital, junto com o seu Almeida e com a dona Gertrudes. Eles continuaram cuidando de mim durante aqueles momentos delicados, difíceis. De novo o cheiro de hospital, os produtos de limpeza invadiram minhas narinas. Assim que eu entrei na ala em que estava o meu avô internado, era um lugar frio e impessoal. As paredes estavam pintadas de um tom verde pálido que só aumentava a minha sensação de desespero. Quando eu entrei no quarto onde estava o meu avô, meu coração afundou ao vê-lo cercado por máquinas barulhentas e tubos. O homem forte que ele era, meu avô era gordo. O homem que eu conhecia parecia tão pequeno agora ali. Vô, eu chamei baixinho. Eu tinha sido orientado. A dona Gertrudes me falou: fala com seu avô, mas você fala baixinho com ele, tá? Ô vô. Enquanto me aproximava da cama dele, ele abriu os olhos lentamente. Havia uma luz fraca nos olhos dele, mas ele me reconheceu. Ô Manuel. Sua voz era quase um sussurro, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Segurei a mão enrugada do meu avô nas minhas pequenas mãos. Vô, tô aqui. O senhor vai ficar bom. As lágrimas escaparam dos meus olhos. Você é forte. Ele me olhou e falou: forte é você, Manuel. Ele respondeu com um sorriso cansado, mas que não chegava aquele sorriso aos seus olhos. Mas você precisa cuidar de você. Sua preocupação por mim, naquele momento, quebrava o meu coração. A conversa teria que ser breve, mas eu contei para ele: vô, eu quero falar para o senhor sobre o dia do fico. E como foi, filho? Dom Pedro, ele queria ir embora, tinha sido chamado pelos portugueses para voltar para Portugal. E aí o povo brasileiro não queria que ele fosse. E se ele tivesse ido, teria mudado toda a história do Brasil. Mas ele ficou, vô. Ele falou assim: se é para o bem do povo e o bem geral da nação, fala pro povo que eu fico. Eu queria te contar isso, vô. Eu aprendi na escola.
Ô vô, você fica também, né, vô? Fico sim, Manuel. Se é pro teu bem, é pro meu bem, vô. E pro bem geral da nação. Os dias seguintes foram repletos de visitas ao hospital. Cada vez visitas mais pesadas. À medida em que o tempo ia passando, meu avô parecia estar piorando. Seu coração estava debilitado. Tinha gente que falava que o coração do meu avô havia crescido. Eu nem sabia como isso era possível. Cresceu o coração dele, mas como? Então é bom. Não fica mais forte o coração? Não. Era uma luta constante entre a fragilidade humana e a força do espírito. Lembro-me de uma visita em particular, quando eu decidi ficar mais tempo ao lado dele. As luzes suaves do quarto iluminavam seu rosto cansado, enquanto ele dormia tranquilamente. Naquele momento silencioso, eu percebi o quanto eu precisava do meu avô na minha vida, mais do que nunca. As horas passavam lentamente, até que eu ouvi um barulho vindo das máquinas ao lado da cama dele. Um apito agudo cortou o ar tenso, naquele instante como faca afiada. Meu coração disparou novamente quando os enfermeiros correram para dentro do quarto. Fiquei paralisado na porta, sem saber o que fazer. O caos se instalou. Rapidamente, enquanto eles tentavam estabilizá-lo, eu só conseguia pensar: não, meu avô não, Deus. Deixa ele ficar como Dom Pedro ficou. Ele falou que queria ficar. Mas no fundo, eu sabia que a saúde dele estava se deteriorando rapidamente. Naquela noite, após uma batalha intensa pela vida dele, consegui ainda entrar no quarto mais uma vez. Tudo havia se acalmado um pouco. Meu avô estava acordado agora. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda. Manuel, ele falou com dificuldade: vem cá, filho. Eu só quero que você saiba, você é tudo pra mim, viu? Tudo pra mim. Suas palavras carregavam todo o amor do mundo. Eu ainda sentei ao lado do meu avô, segurei a sua mão e falei: você é tudo pra mim também, vovô. Nós vamos superar. A esperança brotava em meu peito como flores na primavera. Ele sorriu novamente com aquele mesmo sorriso cansado e falou: a vida é preciosa, Manuel. A vida é preciosa. Esse era um mantra do meu avô. Ele sempre dizia isso, que a vida era preciosa. Nos dias seguintes, entre as notícias ruins, havia momentos bons que pareciam pequenos raios de sol em meio a uma tempestade. Às vezes, meu avô conseguia se sentar na cama por alguns minutos, ou até mesmo comer algo leve trazido pela enfermeira. A enfermeira era a Dona Rosa, carinhosa. Vovô, mesmo doente, sempre tinha um sorriso. Olhando para ele, eu não conseguia deixar de rir quando ele dizia: Manuel, a Rosa enfermeira é bem bonita, você não acha? Meu avô sempre admirou as mulheres. Assim que eu sair daqui, eu vou chamar a Rosa para ir lá para casa. O que você acha, Manuel? Tudo bem, vovô. Mas primeiro você tem que ficar bom, né? Até que veio aquele dia. O dia que eu soube que talvez não houvesse mais esperanças para nós dois. Ao entrar no hospital, naquela manhã chuvosa, gotas grossas escorriam pelas vidraças, como se o céu também estivesse chorando. Fui recebido por uma enfermeira, diferente na entrada da ala do hospital, onde o vovô estava internado. O olhar da enfermeira era sério demais. Um frio na minha barriga tomou conta de mim. E assim que ela me chamou para conversar em particular: Manuel,
Você é um menino forte. Eu sei o que você já enfrentou. Você vai ter que enfrentar de novo, tá? Você é forte. Eu lamento muito. Mas o seu avô... ele acabou de falecer. Eu olhei para a enfermeira e disse: mas ele falou que ia ficar. Ele não ficou. Ainda entrei no quarto, mas desta vez ela não permitiu que eu tocasse o vovô. Mas eu falei mesmo assim, sem a certeza de que pudesse ser ouvido: vô, tô aqui. Não se esqueça de mim. Alguns dias depois da morte do meu avô Nancy, fui chamado para o escritório do advogado dele. O ambiente era sério e silencioso, com livros empoeirados e uma grande mesa de madeira que parecia carregar o peso das histórias que já tinha presenciado. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali, mas eu sabia que era importante. O advogado, um homem de óculos grossos, voz suave, ele falou comigo de uma maneira tranquila e falou sobre um testamento que meu avô tinha deixado. Ele explicou que meu avô tinha decidido deixar a casa dele para mim, onde tantas memórias foram criadas e onde demos muitas risadas em tardes e manhãs ensolaradas. Meu coração disparou ao ouvir aquilo. Era como se o meu avô ainda estivesse cuidando de mim, mesmo depois da sua partida. O calor daquela lembrança me envolveu como um abraço acolhedor. O advogado me falou que eu precisaria de um tutor legal até completar 18 anos para poder assumir a casa. Eu nem sabia o que era tutor. Fiquei pensando: bom, deve ser alguém que vai ficar comigo. Fiquei pensando numa pessoa e imediatamente me lembrei dos meus vizinhos, que me acolheram. Eu gostava deles. Eu gostava da dona Gertrudes e do seu Almeida. Eles eram como uma extensão da minha família, pessoas generosas, que sempre tinham um sorriso para me dar. Após algumas semanas lá, eu, na sala do advogado, junto com o senhor Almeida e a dona Gertrudes, ele era gentil e sempre me tratou como parte da família, oferecendo apoio nos momentos mais difíceis. Com a ajuda dele, do advogado, conseguimos reunir toda a documentação necessária para transferir a propriedade da casa para mim. Eu só assumiria quando eu atingisse a maioridade. Quando finalmente consegui colocar a casa no meu nome, senti uma onda de alívio e responsabilidade. A casa foi alugada e o dinheiro do aluguel era meu. E com ele eu fui vivendo. O tempo passou. Completei 18 anos. Decidi me mudar para a casa que foi do meu avô. Ao entrar naquele espaço pela primeira vez, após a morte dele, uma mistura profunda de tristeza e de alegria tomaram conta de mim. As paredes pareciam sussurrar história dos tempos passados. E eu ficava prestando atenção em tudo. Nos meses seguintes, transformei aquele espaço num verdadeiro refúgio. Cada quarto ganhou vida, as memórias do meu avô, fotos dele emolduradas nas prateleiras, seus livros favoritos cuidadosamente dispostos na estante. Tudo isso eu recuperei do quartinho que ficava nos fundos. Tudo isso estava guardado lá e eu fui espalhando pela casa. Com o passar do tempo, eu já vinha trabalhando. Consegui um emprego melhor como operário e operador de máquinas numa fábrica de doces. A fábrica tinha acabado de chegar à cidade. O salário era razoável e com ele eu consegui viver dignamente.
Semanas depois, na fábrica, conheci uma moça chamada Francisca. Ela também era uma jovem de 18 anos. Trabalhava para ajudar os pais nas despesas de casa. Ela era a irmã mais velha de 5 irmãos. E isso tornava mais admirável aquela moça aos meus olhos. À medida que nossos laços se fortaleciam, eu percebi que eu estava apaixonado pela Francisca. Depois de 5 meses conversando, compartilhamos momentos simples, mas muito significativos. Eu decidi ir até a casa dela e pedi a permissão aos pais da Francisca para começarmos a namorar. Confesso que eu estava muito nervoso. O tempo voou, sabe? E 2 anos depois, nós estávamos em frente a um altar e ali nós nos casamos. Dona Gertrudes entrou comigo na igreja como se fosse a minha mãe. E o seu Almeida nos aguardava no altar como se fosse o meu pai. Após o casamento, eu e Francisca começamos nossas vidas juntos. Como casados, recebemos a bênção da chegada da nossa primeira filha, a Maria Alice, nome escolhido com todo carinho, com todo o amor do mundo. Depois de tantas tristezas e perdas ao longo do caminho, era o Manuel, refazendo, reconstruindo, aliás, dando vida à sua própria família. O tempo correu. Hoje, aos 74 anos de idade, sou grato por ter construído uma família tão maravilhosa ao lado de Francisca. Da Maria Alice, minha filha, ficou naquela. Ela já me deu netos lindos e maravilhosos. E hoje eu sou o avô. Só que eu me mantive magro e, graças a Deus, longe do diabetes. Eu procuro ter uma alimentação a mais saudável possível. Sabe, Paulinho, meu nome é Manuel Souza. Hoje eu resolvi te escrever, porque quando eu conto a minha história, todo mundo diz: Manuel, mas você tinha tudo para dar errado. Tudo. Ficou sem os pais aos 9 anos. Aliás, o Teixeirinha também. Vocês lembram do cantor Teixeirinha? Quando ele cantava aquela música que o Flávio Cavalcante, o meu avô, ria. Falava que ele tinha feito um churrasquinho de mãe. Aquela música me acompanhou desde então, porque eu tinha uma certa semelhança com a vida do Teixeirinha. Teixeirinha deu certo. Eu também dei certo. Porque na minha vida jamais faltaram amor. Especialmente o amor que eu recebi do meu avô. E depois daqueles vizinhos, Dona Gertrudes e seu Almeida. Ninguém está mais aqui neste mundo para contar essa história. Mas eu, aos 74 anos, estou. E quero dizer que sempre haverá uma chance para quem um dia foi criado com amor, recebeu amor, recebeu o bom exemplo. Assinado, seu Manuel. Fico a partir de agora aguardando os comentários de todos vocês. Everybody's walking toward the dead road on a place in a foreign world. Tattered ways and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made to fall in love with you.
I swear I know how you value these words, but I cannot make poetry out of feelings like you do. My mother told me to love your woman no matter what she says. Now I'm holding an empty bottle in my hand, drifting on its contents to bring a message back to you. I can still prove my love to you when I'm drunk. I can still prove my love to you when I'm drunk. I recognize this old familiar look, even when sobriety is blurring my sight. You show up again and ask your man, how will it end? The best is always yet to come, I tell you. And soon it's back to reminiscing with my liquid friend. I can still prove my love to you when I'm drunk. Oh, I can still prove my love to you when I'm drunk. I used to have so many reasons to get better. As time goes by, it gets harder to keep your head above water. If you make the music stop, there'll be